Oi, Lucas. Opa, tudo bem? Tô só vendo aqui se eu consigo fixar o comentário naquele jeito. Aqui, Olha que chique. comentário fixado. Conseguiu. Depois você me ensina. Tá. É, a Quer turma já esperar tá dar 10h30 entrando, pra gente viu? começar, o pessoal entrando? Tá bom. E aí, como é que você tá? Tô bem, e você? Tudo bem. Tudo em ordem aí? Tudo em ordem aqui. Então tá bom. Estudou, Lucas? Estudei. E você? Um pouquinho, né? A gente estudou um pouquinho. Deu 10h30 já. Tá conseguindo me ouvir certinho, tá, né? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá Tô todo ouvindo mundo bem. ouvindo a gente legal aí? Dá um ok aí. Os amigos, parentes, tá tudo entrando. Eu acho que o povo deve estar ouvindo, assim. Tá, o povo tá Bom, ouvindo. pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. Já participei de algumas lives anteriores aí. E tô aqui mais uma vez aqui com vocês. Hoje com uma participação muito especial aí, da Su. E vamos deixar ela se apresentar, né? Aí pra gente. Oi, gente. Eu sou tia do Lucas. Sou tia do Lucas e não sou só tia do Lucas. Eu sou membro da primeira igreja evangélica do Cambuci, da PIEC, né? Dos 65 anos que nossa igreja tem, eu tenho o privilégio de caminhar 13 anos, né? Ó, 13 anos já na nossa igreja, participando dessa história linda que a gente conta aí na comunidade do Cambuci. E lá na igreja eu também tenho o privilégio de trabalhar com a juventude, que é um grande desafio, porque vocês dão muito trabalho. Faço parte dessa juventude aí. Sim. A gente ama Então, muito, mas a gente quer bater de vez em quando. aquele amor assim que corrige. Antes da gente começar a falar sobre o tema que a gente vai abordar hoje, eu gostaria de traçar assim um caminho só para a gente entender mais ou menos, desde a primeira live até aqui o que a gente vem falado, tá? Na primeira live a gente falou sobre assim o tema fundamental da nossa fé, a base da nossa fé, que foi sobre quem é Jesus. Né? Essa foi a primeira live. A segunda live a gente falou sobre o que é sobre a oração, do porquê nós devemos orar e qual a importância da oração, né? Que a gente sabe que a oração é a nossa forma de conversar com Deus, de criar um relacionamento com Deus, e além de tantos outros benefícios que a oração ela nos traz. Depois a gente falou sobre o pecado, né, que é aquele tema assim bem forte, né? Que até o pastor José Olívio da nossa igreja, ele fala assim que é uma matéria que a gente deve saber tudo, mas a gente não deve praticar de jeito nenhum. É importante que a gente saiba o que é o pecado e que, mais importante ainda, que a gente nunca pratique ele. Então você vai passar a Depois, linha do pastor. exatamente. Depois a gente falou sobre a igreja. Qual a importância de nós irmos à igreja e qual a importância de nós termos comunhão, né, irmãos? E agora a gente vai chegar no lado já logo por Jesus Tá, assim. tá travando um pouquinho pra mim, mas Tá pode travando? continuar. Tá. Melhorou. A gente se a gente pudesse escolher não. Mas a gente gostaria de ter falado dele logo depois da live de Jesus, porque a gente crê que é algo muito importante também, né? Mas não tem problema, a gente vai falar dela aqui hoje, que é sobre a Bíblia, né? E para a gente começar a falar sobre a Bíblia, eu gostaria que você, Su, desse uma explicaçãozinha para a gente sobre o que a gente vai falar hoje. Tá.
Eu até te pedi, pode habilitar os comentários, porque, por exemplo, se acontecer alguma interferência, a Tá internet, ativado. isso, aí eu sei que atrapalha um pouco, né? Mas depois aí você desabilita de novo, não quero atrapalhar você aí. Aham. É isso aí, Lucas. A gente é, foi escalado aqui, a gente conversou bastante, né? Mas chegamos à conclusão de que esse tema, assim, a gente não domina ele, né? A gente não domina esse tema porque falar tudo que a gente pensou aqui, mas a gente vai tentar pegar pontos importantes, né? Lucas, voltou? Voltei, deu um probleminha aqui, mas já deu tudo certo já. Ah, que bom, que bom. Então vamos lá, vamos tentar de novo aqui. A gente separou algumas coisas aqui para falar, não sei se vai ser possível a gente falar tudo, até porque a gente não tem nem pretensão de achar que numa live a gente vai conseguir falar de um assunto tão especial como as escrituras, né? Mas a gente pretende falar hoje aqui sobre autoridade bíblica, pretende falar sobre a clareza das escrituras, a necessidade que nós temos de ler as escrituras e também falar sobre a suficiência das escrituras, né? É mais ou menos essa a nossa ideia, tá? Mas eu quero começar, Lucas, com você respondendo a pergunta convite que a gente fez para essa live, que é uma pergunta assim facílima de responder. Lucas, a Bíblia é a verdade? Ó, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de só falar uma curiosidade. Sim, Lucas. Esse Wi-Fi. Gente, mudei de posição aqui pra ficar perfeitinho aí. Agora eu espero que dê tudo certo. Acho que agora vai dar. Mas vamos lá. Continuando aqui o raciocínio, né? Da onde a gente parou. Eu estava falando que a palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que significa livros, né? Portanto, a Bíblia não é somente um livro, mas ela é uma pequena biblioteca composta por 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, com formações e origens diversas em várias línguas e locais, ao longo de aproximadamente 1500 anos. Nela encontramos os mais variados estilos literários. A gente tem biografia, a gente tem lei, a gente tem ética, a gente tem ciência, a gente tem história, canções, poesia, filosofia, profecia, doutrina e revelação. Olha Apesar de só, tão gente. variada autoria, origem e conteúdo, este livro apresenta uma extraordinária coerência e uma unidade temática divina. Uau, né? Uau, Você vê aí como verdade, a, hein? a Bíblia, a Bíblia é incrível, né? Sim. Mas vou responder aquela pergunta que você fez para mim, né? Bom,
A resposta para mim é sim. A Bíblia, ela é a verdade, é a única verdade. E eu acho que para você também, se eu te perguntar, a resposta vai ser a mesma, né? Perfeito. Então, eu acho melhor do que nós respondermos se a Bíblia é a verdade ou não, deixar que a própria Escritura ela se testifique, ela se auto-explique, ela diga que ela é a verdade. Então a gente vai lá no Antigo Testamento e a gente vai ler Salmos 33:4 e diz assim: Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Ou seja, aqui já fala que a palavra do Senhor é verdadeira e somente ela é a verdade, né? Só que a gente vai lá para o Novo Testamento. A gente vai ler Tiago, porque em Tiago também fala. Em Tiago 1:15, ele fala assim: Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ou seja, a gente é gerado pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela palavra. Mas, para a gente terminar essa resposta assim com chave de ouro, que tal a gente deixar o próprio Jesus ouvir da boca de Jesus ele dizendo que ele é a verdade? Então a gente vai lá em João 17:17, que diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uau! Acabou, assim, acabou a Acabou. live. Tchau, gente. Acabou a live. Jesus falando, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Achei incrível isso que você disse, Lucas, que a Bíblia mesmo testifica sobre ela. Ela mesmo requer para si, né? Ela mesmo, eu não sei que palavra a gente pode usar, mas ela mesmo fala sobre ela mesma, entendeu? Assim, a Sim, Bíblia, você encontra nas escrituras, né, a reivindicação dela ser a própria verdade. Isso é incrível, né? sim. E a gente tendo noção agora disso, que a Bíblia ela é a palavra, que ela é a verdade, eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Antes de Cristo me converter, lá no velho homem, lá no passado, eu era uma pessoa que via a Bíblia simplesmente como um livro velho, algo sem importância nenhuma. E isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? As pessoas não valorizam e não buscam conhecer. E eu gostaria de que você me respondesse o porquê isso acontece. Olha, Lucas, esse livro velho, né, ele é conhecido como as Boas Novas. Aí já é paradoxal, né? Ele é conhecido como as Boas Novas de Jesus, né? Achei legal que você trouxe essa curiosidade, né? A palavra Bíblia não está na Bíblia, né? Ela vem do grego, mas a gente se refere às escrituras de diversas outras formas, né? Então, assim, se eu esquecer de um aqui, vocês escrevem, tá? Mas, assim, a gente se refere à Bíblia como escrituras, carta de amor, aí escreveram ela, carta de amor. A gente se refere a ela como a lei de Deus, né? A gente se refere como a gente se refere a ela como as sagradas letras, né? No Novo Testamento eles usam essa expressão de boas novas e usam a expressão de a mensagem, né? Mas sobre todas essas coisas, Lucas, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é a verdade e não somente a verdade, escreveram aqui, ela é a única verdade, Uhum. né? É a verdade absoluta, né? A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade absoluta, e essa verdade ela foi gerada por Deus, né? Inspirada pelo teu Espírito para que a gente possa andar nela. É muito importante isso. A Bíblia é a verdade. Por que ela é a verdade? Ela é a verdade para que os crentes, né, aqueles que creem em Cristo, possam andar nessa verdade. Isso é muito lindo, isso é muito especial. Então, assim, respondendo a tua pergunta, quando a gente imagina, né, que o mundo que não tem a mesma fé que nós, né,
pode até olhar esse livro assim, né? Muitas pessoas que foram grandes personalidades aí na história, né, já falaram que a Bíblia ela ia ser passada para trás. Olha só. Uhum. E o que que a gente vê Jesus falando, né? Até eu separei um versículo aqui para ler, né? Pessoas assim como Voltaire, né, um grande filósofo, disse assim que a Bíblia ela era mais alguns anos e ela ia ser ultrapassada, né? O que que a gente viu? O Voltaire passou, né? E aí o nosso Senhor Jesus, mais uma vez, ó, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o Senhor falando. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né? Então, assim, esse livro velho atravessou os séculos. Eu fico emocionada. Esse livro velho atravessou os séculos. Esse livro velho, ele foi banido, ele foi queimado. Esse livro velho é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais vendido do mundo. Ele ainda ele ainda é sinônimo de muitos problemas no Oriente, tá? As pessoas ainda impedem as pessoas de ter acesso a isso, né? Esse livro que a gente chama de Palavra de Deus, né? As nossas boas novas, elas permaneceram e vão permanecer, né? Se todo crente, né, ler, se todo crente espalhar as boas novas, né, a Bíblia continuará. A Bíblia continuará. Isso é muito importante, né? Eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre autoridade bíblica, né? O que que é essa compreensão do que é autoridade bíblica, tá? A autoridade bíblica é ter consciência, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. A gente vê lá no Antigo Testamento diversas referências, assim, muito frequente, o Senhor falando, né? Porque no Antigo Testamento o Senhor conversava com os homens, assim, dialogava, né? Era audível, as pessoas ouviam o Senhor falar. Então, assim, ele conversou com Moisés lá na sarça, né? E eu queria que você lesse pra gente esse versículo, né? Em específico, tem inúmeros, né? Como eu disse, são frequentes. Mas você lê pra gente esse versículo que está em Êxodo 4:22? É só uma referência. Uhum. Leio sim. Êxodo 4:22 diz assim: Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. Pois é, olha só que lindo. Assim diz o Senhor. Essa expressão é frequente no Antigo Testamento, né? Então, assim, e essa expressão, o que que é essa expressão? É um comando, né? Você ouve, assim diz o Senhor, né? A pessoa que ouviu isso, ela tinha compreensão que ela tinha que seguir aquele comando, né? E foi assim, como eu disse, com Moisés, foi assim com os profetas, né? O Senhor, ele conversava com os homens, né? Então, assim diz o Senhor, né? Ele usou os profetas como a sua boca. Que ele nos deixou. E aí a gente tem na ascensão de Jesus, lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo da promessa. E aí a gente tem homens espalhando o Evangelho, né? Escrevendo essa continuação, escrevendo o Novo Testamento, né? Inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a autoridade bíblica voltou, será? Dani, você falou que travou, tá funcionando? Só nos dá um feedback aí depois. E aí a gente tem que ter essa consciência, né? De que a Bíblia é autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Só que, Lucas, para que a gente possa realmente enxergar as Escrituras, para que a gente possa enxergar as Escrituras com essa autoridade, né, que é digna dela,
né, a gente precisa do Espírito Santo, né? A gente só Exatamente. reconhece que a Bíblia, ela é autoridade sobre nós quando existe a obra do Espírito Santo na nossa vida. Sem essa obra, a gente ainda fica naquela ideia de que a Bíblia é um livro velho, ultrapassado, né? Não serve mais. Mas quando o Espírito Santo faz a obra na nossa vida, a Bíblia, ela é a nossa arma contra o mal, né? Foi assim que Jesus venceu a tentação no deserto, não foi? Satanás fazia as propostas e ele dizia, assim diz as Escrituras, né? Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Buscar, né? Viver a obra do Espírito em nós, para que a gente possa ter revelação de Deus através das Escrituras, né? Eu li um livro maravilhoso, né? Gosto muito de ler. Eu li um livro maravilhoso chamado A Igreja Centrada na Palavra. E nesse livro, o autor falou uma coisa que eu jamais vou esquecer na vida. Ele disse assim, que a gente não lê a Bíblia nos lê. Olha só, Uau. uau. A gente é pequenininho diante dessa imensidão que é a palavra de Deus e a gente tem que se achegar com humildade, né? Reconhecer a autoridade, né? Que vem da obra do Espírito Santo na nossa vida. Isso é autoridade bíblica, Lucas. Então agora a gente já sabe o que é autoridade bíblica, a gente já sabe que a palavra tem autoridade sobre a nossa vida e qual é a autoridade que ela nos traz. Agora eu tenho uma outra pergunta para te fazer. A Bíblia, ela é difícil de se entender? Então, o que você Eita. acha? Eu quero saber Olha, das suas experiências, querido. Vida olha, real. para mim agora no momento, a Bíblia, as Escrituras não é mais uma coisa difícil. Mas antes de tudo era algo que eu não entendia nada. Pois é, ó, Lucas, a Bíblia é clara, tá? E ela é clara porque o autor dela quer ser claro. Então, assim, ele passou na nossa frente. Ele quer se fazer claro, né? Ele quer se revelar. Gente, abre a Bíblia. Deus quer falar com você, né? Então, assim, o autor da Bíblia quer ser claro, quer que você o conheça. Então, ele não vai dificultar as coisas, né? Mas vai exigir de você, sim, entendeu? Vai exigir de você ter uma postura. Quero esse livro. Ah, tá. Não, eu compro para você, pastora. A gente separou até uns versículos aqui da sua pregação do domingo aqui. Então, o autor da Bíblia quer se revelar a nós. Então, quando a gente tem essa mentalidade, e é muito normal, gente, ter essa mentalidade, né, assim, antes de pegar na Bíblia, as pessoas acham que a Bíblia é difícil, né? Ó, meu marido fala assim, a Bíblia não é difícil, difícil é obedecer ao que ela diz, né? Isso que é complicado, né? É, ah, Existem textos, sim, complicados, né? Que a gente vai precisar, assim, de muita oração, né? Para começar a oração, é uma dica, né? Na verdade, não é uma dica, é fundamental. Antes de ler as escrituras, antes de estar diante dela, já que a gente sabe que ela é autoridade sobre nós, a gente tem que orar, né? E é uma oração assim, Senhor, eu reconheço que sem o teu espírito eu não vou entender nada do que eu leio. Porque eu preciso que o teu espírito aplique esta palavra ao meu coração. Me ajuda a não ser apenas ouvinte ou leitor, me ajuda a praticar, né? A gente está falando já da epístola de Tiago, lá no Novo Testamento. Então, assim, me ajuda a ser praticante, né? Então, assim, oração antes de ler a Bíblia. E, e ter essa consciência de que Deus quer se fazer claro para você, tá? Eu acho que isso é muito importante. Não sei se eu esqueci de alguma coisa em relação a falar da clareza das Escrituras, mas eu acho que o mais importante é isso. O Senhor quer se revelar a nós, né? Então, a gente não tem que ter medo, tem que ter dedos, né? Tem uma coisa muito legal. O livro de Provérbios, né, ele traz diversas citações que fala, né, que a Bíblia ela é um livro que ela te alimenta
tanto intelectual como espiritualmente. Exatamente, Dani. A gente não sei de quem disse isso, mas é muito importante, né? A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Isso é maravilhoso, né? Você lê na companhia do Espírito Santo de Deus, né? Viva e eficaz, tá? Lá em Provérbios, a gente tem essa ideia da palavra de Deus trazendo sabedoria para as pessoas mais simples, né? Essa pergunta que você fez é tão legal, porque assim, você pode ser o cara mais PhD, doutor, e tem muita gente que já leu as escrituras inúmeras vezes, mas nunca foi lido pela própria escritura, né? E assim, ó, só para acabar com isso, a pastora Simone, né, ela sempre fala isso, que ela fez um treinamento que é de alfabetização para idosos, né? Alfabetizando com a Bíblia, né? E uma das frases que ela sempre nos lembra é essa, né? Deus escreveu um livro e Satanás não quer que você leia. Olha só. Então, assim, a Bíblia é clara. Existe clareza na Bíblia. Por mais que tenha todos esses gêneros literários que você leu no começo, que uns eu nem sabia, né? Filosofia, amo É filosofia. completa, né? Revelação, poesia, tem tanto gênero, existe uma unidade. Deus está contando uma história, a história da nossa salvação, a história da bondade dele, sobretudo a história de Jesus Cristo, né? Então, assim, a gente precisa conhecer. A Bíblia é clara. Sim, e ela é tão clara que tudo que a gente precisa conhecer, tudo que a gente tem que saber, a forma como a gente deve agir, a forma como a gente deve ver as coisas, está tudo na Bíblia, né? Sim, Igual acho que você comentou em algum momento aí, que a Bíblia é um livro atual, né? Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente precisa saber para a gente enfrentar as coisas, tá nela, tá na Bíblia. Então, né, isso é incrível. E eu tenho mais uma pergunta para fazer, tá? Para a gente tá. comentar aqui. Qual é a suficiência da Bíblia? Total. A Bíblia é suficiente, né? Isso é uma expressão assim, é suficiente e necessária, Lucas, né? Então eu vou Sim. falar um pouco da suficiência da Bíblia e da necessidade da Bíblia. Começar pela necessidade, vou deixar a suficiência para depois, tá bom? Tá. Bom, a Bíblia, ela é o nosso pão, ela é o nosso alimento, né? Então, todo mundo conhece esse versículo, né? Mas assim, o Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, olha só. Para começar, a Bíblia ela é o nosso alimento espiritual. Assim como o corpo físico necessita de comida, né? A gente está comendo bastante nessa quarentena, Muito, nossa. muito. Está confundindo o tédio com fome. Assim como a gente precisa de alimento, né, nosso corpo físico, muito mais o nosso espírito precisa ser cheio e preenchido, né? E a gente encontra esse alimento nas escrituras, né? A Bíblia é conhecida como o alimento do cristão. Sem a Bíblia, não existe desenvolvimento, não existe crente sem Bíblia. Lucas, é duro dizer isso, mas assim, é crente, não lê a Bíblia, não sei se é crente. Não sei se é crente. Né? Porque, Como né? pode, né? É saber que é a palavra da verdade. Como é que pode se dizer cristão? Ó, maná de cada dia, isso mesmo, pastora. Como pode se dizer cristão sem se interessar em conhecer o próprio Deus, né? Sem Então, querer assim, a Bíblia, conhecer para ter intimidade, né? exatamente. A gente separou um versículo bem conhecido, bem legal, que representa bem, né, o que a Bíblia é para nós, assim, a necessidade que a gente tem. Você lê Romanos para mim, Romanos 15:4, né? Sim, Essa referência que a gente separou. tava até aberto aqui já. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança.
Olha que Incrível, lindo. incrível. Incrível. Então, assim, quando você lê esse versículo, ó, depois é Romanos 15:4, existe uma perseverança e um ânimo que provém das Escrituras, Uhum. eternos, geram esperança, né? Será que a gente está vivendo é, a perseverança e o ânimo que vem das Escrituras ou do mundo, né? Todo dia tem uma notícia mais triste que a outra, quando você acha que as coisas. Aí, Dani, não existe um cristão útil que não leia a Bíblia. Valeu. É isso aí, Dani. Isso é opressão para algumas pessoas. Então, assim, existe ânimo e existe perseverança que não provém. Esse versículo já mostra aí que não provém das Escrituras, mas o que provém das Escrituras, né, gera esperança na nossa vida, né? Traz para a gente a consciência de que existe alguém cuidando de nós, né? De que tudo pode acontecer, independente da circunstância. É um pensamento que eu venho tendo, né, nesses dias de incerteza, né, de que eu posso estar aqui no Brasil, eu posso estar na Venezuela, eu posso estar na Síria, né, passando perrengues terríveis, mas assim, Deus cuida. Deus cuida, a palavra dele me garante isso, né? Eu conheço suas promessas porque eu leio as escrituras, né? Eu conheço seu cuidado porque eu leio as escrituras, né? Eu conheço teu amor porque eu leio as escrituras, né? Então isso é muito importante, tá? Sem a Bíblia não há desenvolvimento cristão, né? Sim, O crente precisa saber o que Deus tem para ele no dia mal, entendeu? Como ele tem que se comportar, como ele tem que pensar, né? Antes de se comportar, como a mentalidade, né? Muda aqui, né? E aí isso é expresso, né? Na nossa vida. Então, a Bíblia, ela é necessária. sim, Quer falar? e a Bíblia ela é necessária em todo momento, né? Eu estava pensando aqui enquanto estava falando, tem um versículo, é que eu não me recordo onde ele está, mas acho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o versículo que tá? Jeremias. Jeremias, Jeremias, isso. Lamentações, aliás, Lamentações de Jeremias, Lamentações de né? Jeremias, né? E lá ele Isso. fala, né, que a gente tem que Capítulo 3, né? isso, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu vejo a Bíblia se encaixa muito nisso, né? Porque Total. aquela pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, que não lê as Escrituras, que não tem conhecimento de tudo isso da palavra que a gente falou, que a palavra é a verdade, que é a palavra que vem do Senhor, quando ela passa por algum momento e ela não tem isso, ela é derrubada, sabe? E a situação é totalmente o contrário quando você conhece a palavra. Porque a palavra, quando você se enche da palavra, você é fortificado, você fica firme, né? Firmado na rocha. Então, a palavra, ela é extremamente suficiente e necessária pra gente, né? Outra Sim, coisa incrível sim. aí. Não, e assim, eu até fiquei com o desejo aqui de contar um testemunho que não é meu, né? A Simone e a Joyce, que trabalham no Atacadão, logo no começo que tudo isso virou, né? Elas contaram para mim que elas viram aquele Atacadão, assim, cheio de gente, desesperador, porque a galera comprou todos os papéis higiênicos que existia. Achou que, tipo, o mundo ia acabar, então não pode faltar papel higiênico, né? E aí, valeu, Fê, falei que era Lamentações de Jeremias. E aí, o que que acontece? Ela falou que ela viu as pessoas discutindo no caixa, todo mundo agressivo, e ela estava lá, assim, ela foi promovida para o caixa, né? E aí ela falou que naquela angústia, naquela opressão, naquele medo, ela lembrava de Josué, e lembrava assim, não fui eu que te mandei, Deus falando para Josué, né? Aí, ó, no Antigo Testamento, não fui eu que te mandei? Ser forte e corajoso, né? Eu estou contigo, ser forte e corajoso. Agora imagina, se não é uma pessoa que não conhece um versículo, sabe? Que não conhece as escrituras, meu, como é que vai ser no dia mal? Como é que vem vivendo essas pessoas, Exato. sabe? Então, assim, é verdade. Eu venho resistindo porque eu conheço a palavra de Deus e a cada dia eu quero conhecer e eu vou passar a minha vida toda
conhecendo as Escrituras. A gente vê o exemplo de Maria, né? Marta toda atarefada lá, e Maria aos pés do Senhor. E o Senhor falando, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, assim, gente, vamos escolher a melhor parte, né? Vamos ter essa consciência, né? Buscai primeiro o reino do céu. Todo mundo conhece esse versículo, todo mundo conhece esse versículo, né? Mas será que a gente consegue viver esse versículo na nossa vida? A prioridade é o reino. As outras coisas, elas são acrescentadas, né? Com muita leitura bíblica, né? Muita meditação nas escrituras, Lucas. Então, Verdade. assim, a Bíblia, ela é necessária, né? Sem as escrituras, não existe um crente que possa se desenvolver, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? A diferença entre um cristão forte e um cristão imaturo. Ele usa uma expressão muito, assim, ele não media palavras, né? Ele fala assim, eu queria levar alimento sólido para vocês, mas eu tive que dar leitinho, porque vocês são como bebês, né? A igreja de Corinto, assim, não estava desenvolvendo, né? Então, assim, Lucas, você sabe que eu tinha pensado de falar uma coisa e eu esqueci de falar, e é muito importante, né? Uhum. Eu tenho muito orgulho da minha igreja, né? É muita graça de Deus. Lucas, esse assunto, ele é tremendo. E é muito triste pensar que, assim, no nosso meio, né, nossos irmãos na fé, né, eles têm uma dispersão muito grande com o evangelho, né, e eu dou graças a Deus porque a nossa igreja, ela investe muito, ela Incentiva encoraja muito, né? muito, Sim. incentiva muito, ou você cresce, ou você cresce, é assim. Eu gosto, um dia eu ouvi a pastora falando, eu quero ter uma igreja de discípulos, né? Eu quero que essa igreja seja uma igreja de discípulos, né? Então, assim, a pregação da palavra, escola bíblica dominical. Se você ama EBD, vamos subir a hashtag. Eu amo a EBD. EBD, gente, escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que você entende que a Bíblia é a única verdade, é a verdade absoluta, que ela não contém as palavras de Deus, mas ela é toda, integral e plenamente a palavra de Deus, né? A gente tem escola de obreiros, a gente tem os discipulados, né? Aquela coisa de eu ouvir a pregação e eu não entendi, não dá para eu conversar, pastor, me ajuda. Eu não entendi isso daqui. Não, você tem um discipulado, né? O ministério público, a palavra, e o ministério privado, o discipulado, né? Para que as pessoas elas possam tirar suas dúvidas, para que as pessoas sejam ainda mais encorajadas a ler as escrituras. E é lindo ver os frutos desse trabalho. É muito trabalho, gente. Gente, vocês não têm noção, é muito trabalho. É muito trabalho, mas assim, ao ver o fruto, a gente se renova, né? E aí a gente quer ensinar mais, quer falar mais, né? Isso aí, Gi, nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, né? Prega a palavra, ora a palavra, prega a Bíblia, ora a Bíblia, canta a Bíblia. É assim. Ah, vai, continua aí. A gente não falou da suficiência, né? Para acabar, né? A gente falou da suficiência e Não, a a gente última. não falou, a gente falou da necessidade, a gente não falou da suficiência. Ah, tá. Então a gente vai falar agora. Qual a suficiência da Bíblia pra gente? Você pode separar aquele texto maravilhoso de 2 Timóteo 3, Posso, 15 e posso. 16? Olha aí, ó, o obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade. Ah, gente, eu quero falar uma coisa, já deixar avisado aqui, né? Se alguém quiser visitar lá, Pieck, ó, Bíblia, e não é Bíblia no celular, tá? O crente tem que aprender os livros, tem que aprender a ver os livros. Antigo Testamento, Novo Testamento, tem musiquinha, aquela musiquinha. Eu acho a coisa mais linda, gente, quando a Laurinha chegou em casa, assim, pela primeira vez, falando, mãe, olha a música que eu sei, Gênesis, Êxodo. Eu não sei essa música toda, mas eu sei abrir
nos livros certinho, sabe? Aprendi, discipulado, escola bíblica, gente. Uma igreja, na igreja de Cristo, a gente falou de igreja, né? Então, assim, a igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, né? E a palavra de Deus é o nosso alimento, nossa nutrição, aquilo que a gente precisa para se desenvolver. Lê aí, gatão. Tô com ela aberta aqui. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha, tanto de Olha coisa. isso. Tem outras traduções, né, que fala que é plenamente, né, como você disse aí, toda a escritura. Daí vem a suficiência, entendeu? Assim, a gente não precisa beber em outra fonte, Lucas. O crente não precisa beber em outra fonte. Não precisa. Não precisa. Revelação especial de Deus para nós. Nós não desprezamos as experiências, mas assim, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? O seu desenvolvimento está nas escrituras, né? É o que você precisa conhecer. Os antigos também falavam isso, e é um trocadilho maravilhoso. Eu já ouvi isso diversas vezes lá na igreja, assim, ó. Quer ouvir a palavra de Deus, Lucas? Abre a Bíblia. Quer ouvir alto a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. É isso aí, entendeu? Existe uma revelação geral, né? A gente crê nisso, né? Que pessoas assim que não têm um acesso às escrituras podem encontrar a Deus assim na criação, mas a revelação especial de Deus são as escrituras, né? E todas as experiências que nós temos, elas têm que ser passadas pelo filtro das escrituras. Uhum. Né? E as melhores experiências, né, são aquelas que a Bíblia testifica, né? São aquelas que enriquecem, né? Que transformam, que edificam, né? Então, a suficiência bíblica é algo que a gente tem que saber, o crente tem que saber. Tem crente atrás de moda, gente. Não pode, não pode. Né? Lembra, no começo, ela é conhecida como as boas novas. Ela é mais atual que o jornal, né, que não tá na banca ainda, porque vai chegar essa madrugada, você nem compra no jornal, né? Ela é mais normal que o post que a Folha vai fazer daqui a pouco. Ela é mais atual que o post que a Folha vai fazer daqui a pouco, entendeu? Então, assim, essa é a suficiência bíblica. Top. E a última pergunta aqui, acho que você já respondeu, que era: a Bíblia é a única forma que Deus se revelou para nós? Eu coloquei essa pergunta aí. A Bíblia é a revelação de Deus, né? É o registro de tudo aquilo que ele deixou e que é suficiente para que a gente possa se desenvolver, tá? Não, o Senhor se revela através da criação também, como eu falei, revelação geral. Mas existe uma revelação especial, que são as Escrituras, e que os filhos dele, que são habitados pelo Espírito dele, eles vão conhecer. Lucas, a gente vai dar umas dicas, né? Eu tô preocupada com o horário aqui. Sim, sim, a gente vai dar Eu uma tô dica. sem hora aqui. Aparece esse contador aí? Aqui para mim tá 45 e 31 minutos de live. Tá. Então, vamos para as dicas, né? Que a gente tinha imaginado falar. Bom, a gente já disse que antes de ler as escrituras é necessário a gente se prostrar diante delas e orar, né? Reconhecendo que é a palavra de Deus, que tem autoridade sobre você e que você é incapaz de compreendê-la se o Espírito Santo de Deus não te revelar. Isso é uma das coisas isso é essencial, né? Se você quer realmente não ser só um leitor, um ouvinte, mas um praticante das Escrituras, tudo começa assim. Tem outra coisa maravilhosa, né, que a gente vive na igreja, e
Olha, esse é o meu alimento diário, né? São os devocionais, vida devocional, né? Lá na igreja também, né? A gente faz o devocional, né? Então, assim, tem o grupo das mulheres fazem devocional, o grupo dos homens fazem devocional, os adolescentes fazem devocional. O que que é o devocional? O devocional é um tempo preparado, né? É um tempo planejado para você e para Deus, onde você lê um texto bíblico, né? Que pode ter vindo de sugestão. Por exemplo, a gente vai ler Joel agora. A gente estava lendo muito Novo Testamento. Eu falei, gente, estou com saudade do Antigo Testamento. Então, a gente está lendo Joel agora e fazendo devocional com as mulheres, né? A gente tem um trabalho lindo de discipulado feminino, as borboletas lá na igreja. E os homens também estão lendo, né? Racha o Sim, coco no sim. devocional. Gente, você não tem noção. Os devocionais tem aqui. Ó, entra no Instagram da igreja, todos os posts, assim, são posts feitos pela membresia da igreja, Lucas. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Os posts as legendas são devocionais, são momentos que os nossos irmãos estão tendo aí na busca de cada um. A gente, eu leio o devocional das pessoas, assim, a gente faz o post, coloca lá, eu falo, meu Deus, olha só a busca dela, que profundo, né? Nossa, que legal, olha que Deus revelou para ela. É demais, gente, é demais. A gente promete fazer, né, essa promessa de redes sociais. A gente quer fazer um post sobre dicas de como fazer um devocional. O pastor já mandou lá no grupo do WhatsApp, né, um enredozinho de Sim. como fazer o devocional. A gente super indica, é maravilhoso, né? Então, assim, oração, devocional, e ajuda muito você ter uma boa tradução da Bíblia, Exatamente. né? Aqui em Fala casa aí a você gente, disso. aqui em casa a gente tem até algumas, né? Um aqui, por exemplo, eu tô usando aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se você consegue ver. Tá vendo? NVI. A NVI, né? Porque é bom você achar uma tradução assim que você se sinta mais confortável na hora de ler. Assim, eu gosto de ler aquelas traduções assim mais rebuscadas, tipo a Ara, né? Que é uma tradução mais pra que tem gente que fala que é só gente velha que gosta de ler. Não, gente. Eu gosto de ler a Ara. Foi a primeira tradução no português, né? A ARA. A gente usa lá na igreja, a gente usa a ARA, a NVI, né? Mas existem Sim. muitas traduções da Bíblia. Existem traduções que são, como você disse, mais rebuscadas, tipo a King James, que é maravilhosa, né? O esquema da tradução que é legal a gente entender é que assim, é, a gente tem uma tradução que veio da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, né? Então, assim, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Fecha as escrituras. Aí a gente tem uma tradução no latim. Aí do latim, a gente tem uma outra tradução em outro idioma. E vai, até o João Ferreirinha, lá no século XVII, vou traduzir a Bíblia para o português, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência das traduções. A NVI, eu acho que é a melhor tradução que tem, porque é uma Bíblia que é simples, né? É uma Bíblia que pode te acompanhar no devocional, né? Lembra que é o Espírito Santo que vai revelar, né? Que vai saltar o texto assim, né? Às Uhum. suas vistas, mas a NVI é uma tradução muito bacana, muito bacana. A gente, como eu disse, lá na igreja, a gente não gosta muito dessa coisa de Bíblia no celular, tá? Mas, né, tem aplicativos bem legais hoje disponível. Tipo, eu não tenho a Bíblia agora, viu essa live? Ai, Deus, a gente começou 10h30 para não competir com a live do Nicodemos e do Paulo Júnior. Fala, Ju. Eu vi a live, eu quero baixar, eu quero ler a Bíblia, né? Meu, YouVersion, né? Tem ali várias Bíblias, tem plano bíblico, muito legal, muito legal. Isso é muito importante também. Eu esqueci de mais alguma coisa? Não, acho que não. Depois disso a gente tem que divulgar a live, a próxima live de quinta-feira. Divulga aí para nós. Oi?
Ah, não, tem um versículo que a gente não pode esquecer de ler hoje, nessa live. Ah, sim, sim, sim. Hebreus, né? Hebreus. Hebreus Ó, quatro vamos lá. 12. Você sabe que, assim, os crentes, né? é, Aqueles crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço. Não, os crentes, eles sabem que as escrituras é a arma contra o mal. E esse versículo de Hebreus, ele traz muito essa ideia da espada aqui, ó. King James, essa aqui, ó. Lê pra gente aí. Tá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou Olha seja, a isso. palavra é poderosa. A palavra é viva. Ó, tudo que a gente falou, autoridade, tá? Autoridade, clareza, necessidade e suficiência, tá? Ó, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Será que é por isso que o povo não lê a Bíblia? Porque sabe que a Bíblia vai ler eles, né? Então, assim, não tenha medo. Passem por. Isso é fogo puro, né? É fogo puro. É isso aí. Gente, foi um prazer aqui participar dessa live. Eu tentei fugir, encontrar substitutos, mas não rolou. Não rolou. E aí eu tô aqui. Eu agradeço. Lucas, divulga as próximas lives aí que a Isso, gente aprontou, tem pra frente. na quinta-feira agora a gente vai ter mais uma live aí, que é... Posso falar o tema já? Pode, pode. Pode? A próxima live vai ser quinta-feira no mesmo horário, às 10h30 da noite. E o tema é o que é nascer de novo, né? O que é nascer de novo. Que é o novo E nascimento. o que é o novo nascimento. E a próxima live eles divulgam na quinta-feira, né, melhor? Não, se você quiser adiantar, olha, eu tô assim, eu amo spoilers, né? Então, assim, antes da gente desligar aqui. Então, tem muita coisa, gente. O Lucas fez esse caminho todo até chegar aqui para falar da Bíblia. A gente está com essa proposta de falar de bases da nossa fé, né? E eu dou aqui um anúncio em primeira mão, os adolescentes já sabem, né? Que assim, a gente tem um congresso anual dos jovens da nossa igreja e o tema desse ano é bases da fé, né? E já estão todos convidados. A data a gente não sabe, né? Não tem, assim, eu acredito que a gente vai manter em outubro, finalzinho de outubro ali, e vai ser maravilhoso mesmo, gente. A gente vai ter uma decoração especial, a gente vai ter as doutrinas na parede, a gente vai ter a história da igreja, a gente vai ter os mártires, a gente vai ter os reformadores, a gente vai ter tudo em nome de Jesus, né? E aí a gente vai falar sobre o novo nascimento na quinta. No sábado a gente vai falar sobre discipulado. Tá todo mundo esperando essa live. Discipulado. E a gente vai falar sobre medo, gente, com um super testemunho, né, da nossa membresia. A gente vai falar sobre medo. Depois a gente vai falar sobre graça e sobre fé. Bom, a gente tá fazendo live. Gostou desse negócio de fazer live? Gente, obrigada, viu? Amo vocês. Morrendo de saudade da minha igreja. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Como é que eu saio?